Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Mais uma vez estamos aqui para a nossa escola bíblica dominical. Nós estamos estudando pela revista CPAD, os princípios divinos em tempos de crise, a reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual como exemplo para os nossos dias. Estamos no terceiro trimestre de 2020. Nosso comentarista da revista é o nosso pastor, saudoso pastor, né, que já passou para o Senhor, Eurico Bergstein. E hoje nós estamos na lição 6, datada para o dia 9/8/2020. Meu nome é Obed Edom e o nome do canal é Obed da EBD. Você pode estar se inscrevendo e dando um joinha e colocando um comentário lá. Pode também acionar o sininho para que você receba em primeira mão todas as nossas notificações. Ok? Então vamos iniciar a lição de hoje. É a lição número 6, que traz como tema Neemias reconstrói os muros de Jerusalém. O textuário diz assim: Nunca mais se ouvirá de violência na tua terra, de desolação ou destruição nos teus termos, mas aos teus muros chamarás salvação, e às tuas portas louvor. Isaías 60 e versículo 8. Verdade e prática: somente despertados podemos vencer qualquer obstáculo para realizarmos a obra de Deus. Leitura bíblica em classe se encontra em Neemias 1, do versículo 1 ao versículo 4 e capítulo 2, do versículo 1 ao 9. Neemias 1. As palavras de Neemias, filho de Acalias. E sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá. E perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província, estão em miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Neemias 2. Sucedeu, pois, no mês de Nisan, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto vinho diante dele, e eu tomei o vinho e o dei ao rei, porém nunca antes estivera triste diante dele. E o rei me disse: por que está triste o teu rosto? Pois não estás doente. Não é isto senão tristeza de coração? Então temi muito em grande maneira. E disse ao rei: viva o rei para sempre! Como não estaria triste o meu rosto estando na cidade e o lugar do sepulcro dos meus pais assolada e tendo sido consumidas suas portas a fogo? E o rei me disse: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus. E disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies a Judá, a cidade do sepulcro dos meus pais, para que eu a edifique. Então o rei me disse, estando a rainha assentada junto a ele: quanto durará tua viagem e quando voltarás? E aprove ao rei enviar-me, apontando-lhe um certo tempo. Disse mais ao rei: se ao rei parece bem, deem-se-me cartas para os governadores da além do rio,
para que me deem passagens até que chegue a Judá. Como também uma carta para Asaf, guarda do jardim do rei, para que me dê madeira para cobrir as portas do paço da casa, e para o muro da cidade, e para a casa em que houver de entrar. E o rei mas deu, segundo a sua boa mão de Deus sobre mim. Então vim aos governadores da além do rio, e dei-lhes as cartas do rei. E o rei tinha enviado comigo chefes dos exércitos e cavalheiros. Temos aqui os objetivos geral, mostrar que foi Deus quem despertou em Neemias o desejo de restaurar os muros de Jerusalém. Objetivos específicos, mostrar como Deus respondeu às orações de Neemias, saber como foi a ida e a chegada de Neemias a Jerusalém, explicar como Neemias iniciou a reconstrução dos muros, compreender que o levantamento dos muros provocou grande oposição, apontar como foi a inauguração solene dos muros e conscientizar a respeito dos ensinos que a construção dos muros traz. Introdução. Nesta lição estudaremos como os muros de Jerusalém foram levantados e como Deus levantou o homem certo para executar esta obra. A obra de Deus a obra era de Deus, o qual, como dono da obra, providenciou tudo que era necessário para sua realização, desde a autorização do rei para o envio de Neemias até os recursos para custear a construção. Tópico 1. Deus responde às orações de Neemias. Deus envia emissários a Neemias. Deus enviou emissário para informar Neemias acerca da situação reinante em Jerusalém. Esta pessoa foi Anani, irmão de Neemias. Neemias 1 e 2. Então vamos aqui comentar alguma coisa sobre essa passagem, essa parte. Deus tem os seus planos. Deus tem os seus planos e nada pode impedir os planos de Deus. Deus tinha plano com o povo de Israel e sempre teve, né, com o povo de Israel. Por que o povo de Israel? Deus escolheu o povo de Israel porque de lá ia vir o Messias, né? Então, o povo é obstinado, de dura cerviz, são teimosos, mas Deus escolheu eles, né? Então, desde aqueles tempos. Mas são povos assim que são meio que teimosos, né? Os porquês são nossos, mas os paraquês são de Deus, né? Então, Deus não mudou. Deus não mudou. Deus é o Deus de ontem, de hoje e é eternamente. Está escrito isso em Hebreus 13:8, né? Jesus é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Jesus é Deus, os três formam um só Deus, né? Então, Deus nunca mudou. Tem os planos comigo e com você, que fomos alistados para uma guerra, né? A Bíblia diz assim, que todos aqueles que militam não podem se embaraçar com os negócios dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Deus nos alistou para uma guerra. Então, nós não podemos se embaraçar com os negócios desta vida, a fim de agradar aquele que nos alistou, né? Então, a história de Neemias é uma história de liderança, uma história de
de sabedoria, né? Nós vamos ver no decorrer da lição que Deus usou Neemias para a restauração dos muros de Jerusalém. Deus usou Esdras primeiro usou Zorobabel na primeira vinda de uma porção dos exilados de Babilônia por Zorobabel para reconstruir os templos, reparar o altar, né? Primeiro começou pelo altar e isso teve uma significância, a gente já explicou isso em outras aulas, por que começou pelo altar e não pelos muros, né? Dizendo isso que primeiro a gente confia em Deus e depois nas outras coisas nossas do secular, né? Então, primeiro se confia em Deus. A Bíblia diz que em vão vigia o sentinela. Se o Senhor não guardar, em vão vigia o sentinela. Uns confiam em carros, outros em cavaleiros, mas nós, crentes, fazemos menção do nome do Senhor, né? Então, às vezes os muros caíram e é preciso ser reconstruído. E lembre-se que você faz parte de um corpo e quando uma parte do corpo é ferido, todo o corpo sente a dor. Então, se você está dentro do corpo de Cristo, quando um irmão ou uma irmã ela sofre algum mal ou até mesmo se desvia da igreja, você deve sentir isso também. Ir atrás e procurar reconstruir aquilo que foi caído, que foi destruído. A Bíblia diz que o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Então Deus estava na vida de Neemias para reconstruir os muros, e isso tem um significado simbólico, né? Então, vejamos aqui, continuando a nossa lição, né? É, sobre os muros de Jerusalém, hoje em dia não tem sentido nenhum uma cidade ter muros, porque existem aí os ataques aéreos, não, o muro é insignificante, então, mas naqueles tempos tinha sentido sim, os muros era sentido de proteção, de segurança, de uma grande fortaleza, né? Então não se invadia. Então os muros de Jerusalém estavam caídos e as portas estavam destruídas, as portas da cidade estavam destruídas. Então Neemias ele recebeu a notícia por um vaso também, um vaso chamado, o irmão dele chamado Anani. Anani foi um vaso que Deus usou para que chegasse a notícia até Neemias. Neemias foi um homem, também um vaso de Deus, que Deus usou, né, para reconstruir os muros. Outra pessoa não teria assim um acesso direto ao rei. Teria que ser Neemias, então Deus já pegou e Deus tem os seus planos, né? Deus pegou o próprio irmão dele para trazer as notícias. Então ele ficou sabendo como estava lá a cidade. E diz a leitura que ele, quando ficou sabendo da notícia, ele sentou-se e chorou e orou e jejuou a Deus por causa da condição dos seus conterrâneos, né? Dos seus irmãos que estavam naquela situação. Ele podia muito bem se acomodar e dizer, olha, felizmente é lamentável, mas eu não posso fazer nada, são muitas pessoas que tem lá. Eu não posso fazer nada, mas ele se condoeu e sentiu. Assim é nós, crentes, que devemos se sentir também quando algum dos nossos irmãos estão em situação de dificuldade. Hoje, nesses dias que estamos passando esta fase tão difícil para o mundo inteiro, né? A pandemia. Então é possível que um irmão nosso esteja em situação de calamidade, de dificuldade, desempregado ou até mesmo enfermo. Então isso deve nos tocar o coração.
e ir atrás dessa pessoa e procurar ajudar e levantar a pessoa. Ou até mesmo pessoas desanimadas não estão indo mais à casa do Senhor, por motivo também do afastamento, mas se acomodou e não foi mais. Então é necessário que a gente procure, ligue e procure saber o que está acontecendo com este crente ou esta crente que desanimou, né? Então essa lição não nos vai é, trazer esse ensinamento hoje. Vamos continuar aqui, né? Então Neemias foi o homem que Deus usou. Deus sempre usa os seus vasos. Deus tem um chamado para com cada um de nós. Se ele te chamou, obedeça e receba as orientações dele, né? E vá ao chamado. Deus, para todos nós, Deus tem um chamado. Nós não nascemos, não viemos para este mundo e fomos chamados para a salvação, para não fazer nada ou ficar inerte como uma árvore infrutífera. Não, Deus nos chamou para frutificar, para um serviço, para ser um dispenseiro dos oráculos do Senhor como um mordomo. Você tem procurado saber a vontade de Deus na sua vida, né? Cada um de nós temos um chamado e cada serviço prestado é anotado num livro para o recebimento de galardão. E as obras que fizemos devem ser de ouro e de prata, porque obras de madeira serão queimadas. Quantos crentes fazem obras de madeira, né? É um caminhão, uma carreta de madeira, mas vai ser queimado porque não faz com a intenção de agradar o Senhor, mas de ser visto. Não é para ser visto, é para agradar o Senhor, para glorificar o nome dele. Então, existem trabalhos para todos, né? Essa pessoa que fala não tenho trabalho, não está falando uma verdade, né? O Senhor Jesus disse assim: rogai ao Senhor da seara, porque poucos são os ceifeiros. Então isso quer dizer que tem muito trabalho a ser feito até o dia da vinda do Senhor, tem muito trabalho a ser feito. Você às vezes e eu também, nós, né? Quem sabe nós se achamos é, não estamos sendo utilizado dentro da nossa congregação, mas o mundo é grande, a seara é grande, você pode estar trabalhando de uma maneira ou de outra. Por exemplo, esses dias que eu não estou na ministração de aula de escola dominical presencial, eu achei esse meio aqui de estar ministrando estas aulas aqui, mas não parei, eu agora busco mais ainda, porque estou falando para mais pessoas do que um grupo seleto dentro da minha congregação, né? Então são muitas pessoas que vê isso daqui e essa aula e também ela fica gravada e mais pessoas vão ver posteriormente, ela vai ficar gravada. Então alguém vai pesquisar. Então estou aqui fazendo para a honra e glória do Senhor e já peço de novo que você dê um joinha lá, né? É, me ajude a divulgar esse trabalho, que esse trabalho aqui é para a honra e glória do nome santo do nosso Senhor. Tá bom, meu irmão? Você que não é crente ainda, que você que não veio para esta fé ainda, não abraçou ao Senhor Jesus, que venha para cá e sinta o perdão de Deus na sua vida e receba Ele como seu único, suficiente Salvador, e você vai ver os seus muros da sua vida ser reconstruído, né? Então a lição de hoje é muito interessante. Ela vai falar sobre os muros da salvação, os muros da salvação. Isaías 26:1. Vamos ver em Isaías 26:1. Isaías 26:1. Vamos ver aqui. Deixa eu achar aqui. Isaías 26:1. Está escrito assim. 26:1. Naquele dia se entoará este cântico na terra de Judá. Uma forte cidade temos.
a quem Deus pôs a salvação por muros e antimuros. Então a salvação é como um muro. Quem está por lado de dentro está seguro. Se você ainda não é evangélico, não é crente, não recebeu a Cristo como seu único e suficiente Salvador, você que está me ouvindo, você que também está desviado da igreja, que volte. O Senhor está pronto para restaurar o teu muro, né? Venha para este lado de cá, e você estará seguro. A palavra diz assim: naquele dia se entoará, Isaías 26, versículo 1. Naquele dia se entoará este cântico na terra de Judá, uma forte cidade temos, a quem Deus pôs a salvação por muros. Deus pôs a salvação por muros e antimuros, né? Então, é um muro aqui e o outro mais adiante. Então, você está bem protegido, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Não é assim o Salmo 91? Né? É uma maravilha, né? É ter o Senhor como o nosso porto seguro, né? O nosso ah, o nosso alicerce, o nosso porto seguro, né? Então é uma maravilha. 1 Pedro 5:1 diz assim: sede sóbrio, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor. Quer dizer, se anda em derredor, ele não está lá dentro, ele anda procurando a quem possa tragar, né? Então, o mundo passa e as suas concupiscências, mas as palavras do Senhor não hão de passar, né? É... João 5:19. Vamos ver o que está escrito em João, vamos ver aqui. João, deixa eu achar aqui. João 5:19. 5 e versículo 19. João 5:19. Eu acho que eu me enganei aqui. É 1 João 5:19. É 1 João. Primeira epístola, segundo escreveu São João, que diz assim: sabemos que somos de Deus e que todo o mundo está no maligno. Então, quem não está para o lado de dentro do muro está no maligno. Então, que venham para o lado de cá, né? Que venha para o lado de cá da muralha, né? Aqui a liberdade, né? Aqui a liberdade, diz assim a palavra de Deus: se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente você está livre. Então a gente está falando assim porque a gente está numa internet e a palavra tanto vai para os meus alunos conhecidos, como também pessoas que estão ao redor do mundo. Algum dia alguém vai ouvir essa palavra, então já de antemão estou convidando você, venha para o lado de cada muralha, né? Vamos continuar com a nossa revista aqui, nos nossos slides. Deixa eu pôr aqui os slides, né, novamente. Vamos continuar. Essa pessoa foi Anani, então Anani foi irmão de Neemias, que foi usado por Deus para contar o que estava acontecendo lá na província. Anani contou com os judeus, contou como os judeus que havia retornado a Judá após o cativeiro estavam em grande miséria, Os muros estavam fendidos e as portas queimadas a fogo. Então, quando isso aconteceu, meus queridos, quando da terceira vez que Nabucodonosor ele invadiu, ele tomou. Na segunda ele não tomou a cidade. Na terceira vez ele tomou a cidade e destruiu tudo e deixou lá os encombros, né? Deixou toda a cidade destruída e levou o povo cativo, né? Foi isso que aconteceu.
Mas depois teve o retorno, na terceira vez que teve o retorno, o povo encontrou a cidade em ruínas. E Neemias estava num palácio, com boa posição, e ele não precisava nem se preocupar com isso, mas o Senhor Deus usou de Neemias, mas para que Neemias soubesse disso, usou o próprio irmão dele a trazer as notícias, né? É, era um símbolo de miséria, não vê aqui? Era símbolo de miséria e de desprezo. E então a cidade sem muro fazia com os moradores da cidade vítimas fáceis de assaltante. Então não tinha segurança nenhuma. Então estavam vulneráveis. Assim é uma pessoa que não tem Deus com ela, não tem um Salvador com ela, está vulnerável a a destruição não só do corpo físico, como também o espírito e a alma. Está vulnerável, né? Vulnerável. Neemias angustiado jejua e ora. Jejua e ora. Deus despertou em Neemias uma profunda angústia pela situação de seu povo que morava em Judá. Neemias começa a jejuar e orar. Então, meus queridos, nós estamos aí vendo que Neemias ele ficou praticamente 3 meses em oração. 3 meses. Isso nos chama atenção porque às vezes nós estamos orando para uma determinada situação em nossa vida, assuntos nossos do dia a dia, né? Às vezes estamos com problemas dentro do nosso trabalho no secular, ou até mesmo no ministério, ou na nossa família, ou enfermidade, e estamos aí com campanhas de oração e o Senhor ele não responde imediatamente, às vezes ele não responde imediatamente. Por quê? É, o nosso tempo é contado cronologicamente, né? Já o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. É o tempo Kairos, ele é um Deus de eternidade. Então, muitas das vezes ele nos testa a nossa perseverança, perseverança em oração, né? Ele, ele, ele está ouvindo todos os dias que você conversa com ele. E está sabendo da situação já, ele já está sabendo da situação, já sabe o que vai acontecer além da curva, né? Porque ele é um Deus onipresente, então ele já sabe o que vai acontecer lá adiante. Então ele não é pego de surpresa nunca, e ele poderia muito bem responder a nossa oração imediatamente. Para Neemias aqui, ele demorou 3 meses para que o Senhor respondesse à oração de Neemias. Como que Deus respondeu à oração de Neemias? Quando ele foi falar com o rei, eh, ele recebeu do rei assim uma resposta favorável para que e não só favorável e também disse assim, olha, quando você vai para lá? Nós lemos na leitura bíblica em classe. Então me diga um tempo que você vai voltar e o que você precisa. E ele foi falando e o rei foi concedendo, o Neemias foi pedindo ao rei, e o rei foi concedendo a ele as coisas que Neemias ia ia pedindo. É interessante que na conversação ali diante da rainha Esther e de Neemias, diz que Neemias diz assim na leitura que ele diz assim: e orei ao Deus do céu. Às vezes nós estamos recebendo a bênção de Deus, ou então resposta da nossa oração, mas nós já fizemos uma oração bem antes. E aí nós precisamos só pedir a Deus em segundos na mente ali, Senhor, vai comigo agora, dá palavra para me falar sobre a este respeito diante de tal pessoa ou diante dessa situação. Mas destaque você já se preparou bem antes, já está orando já há muitos dias, quem sabe anos, que o Senhor vem, que você vem pedindo ao Senhor uma confirmação, uma ajuda, né? Sobre determinada situação ou uma cura, e quando o Senhor vai te dar, você fala, Senhor, muito obrigado, ou então você sabe que o Senhor já vai responder, porque o Espírito testifica dentro de você que você está com crédito para receber aquilo, né? Porque você se preparou, você buscou, você jejuou, você se, né, você derramou seu coração perante Deus.
Então, às vezes você deixa a sua cama. Eu com certeza você já fez isso. Eu acredito que você deixou a sua cama confortável e foi para um outro cômodo já gelado e para buscar a Deus por uma necessidade pelas madrugadas e o Senhor não respondeu ainda. E você às vezes quer se desanimar, mas o Senhor conta com a sua perseverança. Perseverai em oração e nunca esmorecer, né? O Senhor vai levantar os muros caídos. Se tem alguém na sua casa que está desviado e você está pedindo, então continue, porque a palavra diz assim, até que, né? Até que aconteça, né? Então tem que orar até que aconteça. Então batei, batei e abri-se-vos-á, não é? Lembra lá da história da viúva que importunou o juiz, e aí o juiz, a parábola, né? E o juiz, pô, eu vou fazer o que ela quer porque ele está me importunando muito. Mesmo assim, a gente tem que ser como um menino pidão a Deus. E vai pedindo, chegar o dia que se tiver na vontade dele. Tem outra, precisa estar na vontade dele. Nós somos vasos de barro, criatura das mãos dele. E é ele que é o Todo-Poderoso, e é ele que está todo o controle está na sala dele, então é ele que controla todas as coisas. Às vezes não está na vontade dele, então ele não responde, né? Mas se estiver na vontade dele, ele responde sim, né? Vamos continuar aqui, meus queridos. Nós estamos aí com 30 minutos já. Vamos ver se nós adiantamos para passar a lição hoje, né? É, Então, dentro da muralha, nós estamos seguros, né? Então, vamos lá. A oração inicial de Neemias está registrada em Neemias 1, 5 a 11. Iniciou seu período de oração no mês de Quisleu, dezembro, né? E foi até março. Eu pulei aqui. Pronto. E Deus, que ouve as orações, fez a resposta chegar no mês de Nissan, no mês de março. Então ele começou em dezembro, ficou 3 meses orando para que respondesse. Então mostra aí a perseverança na oração. Vamos continuar. Deus responde às orações de Neemias. Como resposta às orações de Neemias, Deus despertou o rei para assumir a responsabilidade do empreendimento. Deus despertou o rei. Então, vimos aqui que Deus está no negócio. Deus despertou o coração do rei, né, para assumir a responsabilidade do empreendimento. Então, ia gastar dinheiro. Então, Neemias não tinha essa condição toda. Então, Deus falou: vou pegar alguém que tem. Né? Deus usa alguém que tem para te abençoar, irmãos. Né? Então, Deus abençoou lá o Neemias, que foi com os recursos que precisava para a reconstrução dos muros que caíram. Então, nós estamos vendo aqui, irmãos, que, que tanto pelo lado secular como pelo lado espiritual essa lição, né? A aplicação espiritual e também pelo lado secular. Nossos bens materiais, o nosso emprego, as nossas coisas que nós adquirimos, o nosso carro, o nosso terreno, os nossos bens, é Deus quem dá. Ele é o dono de todo o universo. Tudo é dele. Então, quando você tiver com o seu carro, pense, isso aqui é de Deus, está só emprestado para mim. Só emprestou para mim. É dele, né? O aço é dele, a matéria-prima que foi feito o carro é dele. Então, o terreno que você comprou é dele, é tudo dele. Não é nada seu. Quer ver uma coisa? Quando a pessoa morre, leva alguma coisa? Não leva. Né? Então isso é tudo dele, é tudo dele. Então glorificamos a Deus porque Deus nos empresta as coisas dele, nos abençoa. Né? Vamos continuar aqui. Neemias era copeiro do rei. O que era o copeiro do rei? Então, para
nossa comunidade cristã, sabemos o que é o copeiro e tal, mas como a gente está em internet, vamos falar. O copeiro do rei era uma pessoa que experimentava provava do vinho antes do rei tomar. Ele era uma pessoa de confiança do rei, para que, se esse vinho estivesse adulterado, estivesse misturado com veneno, alguma coisa envenenado, quem primeiro morreria era o copeiro. Então Neemias tinha tomado essa posição de confiança do rei. Então ele estava com, ele tinha afinidade, intimidade com o rei. Então ele estava sempre diante do rei. Então era preciso, até isso Deus proveu, né? Proveu de, de benevolência aí para com Neemias, usando Neemias para a reconstrução. Mas para chegar no rei, não era qualquer um que ia chegar no rei. Tinha que ser Neemias, mas para isso usou Anani, o próprio irmão dele, para trazer as notícias. Então, tudo foi preparado por Deus. Vamos continuar. É, certo dia ele apresentou-se diante do rei com um semblante triste. Quem? O Neemias. Interrogado acerca do motivo da sua tristeza, Neemias relatou a situação da cidade de Jerusalém e de seu povo que ali vivia. Ele disse: Olha, como eu poderia estar feliz se lá, a minha cidade, lá, o sepulcro dos meus pais, lá, está tudo destruído. E então Deus tocou no coração do rei aí para conceder, né, tudo o que precisava. Por inspiração de Deus, o rei perguntou a Neemias: Que me pedes agora? Neemias 2 e 4. Neemias orou a Deus do céu para que pudesse responder ao rei dentro da direção de Deus. Dentro da direção de Deus. Então, quando um homem ou uma mulher está na direção de Deus, até mesmo em negócios, Deus está conduzindo até as suas decisões, né? Como ele deveria falar com o rei, né? Então, até isso. Então, mas ele se preparou bem antes para conversar aí diante do rei em oração. Assim deve ser cada crente para qualquer situação. Consulte a Deus, converse com seu pai antes de tomar uma decisão, né? Vamos continuar aqui. E em um momento, Neemias teve sua chamada para ir a Jerusalém, confirmada e respondeu ao rei: Peço-te que me envies a Judá, a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a edifique. Neemias 2 e 4. 2 e 5. Então, Deus despertou o rei a atender o pedido de Neemias. Neemias recebeu carta do rei dirigida aos governadores da região, ainda uma carta com ordem para que o necessário para a construção fosse dado a Neemias. Tudo segundo a boa mão de Deus sobre Neemias. Deus é verdadeiramente o Deus daquilo que é impossível aos homens. Então, aquilo que é impossível aos homens, é possível para Deus. Então, se essa pessoa que está lá desviada dos caminhos do Senhor é um parente seu, parece impossível, não é, meu irmão? Continue orando. Que o Espírito Santo, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, né? Um dia há de reparar os muros que foram caídos. Deus procura alguém para ficar na brecha, né? Para ficar na brecha. Deus sempre procura alguém para ficar na brecha. Vejamos o que está escrito em aqui, vamos ver aqui, se eu acho aqui, é, Ezequiel 22 e 30. Ezequiel 22 e 30 diz assim: Deus procura alguém para ficar na brecha. Ezequiel, deixa eu achar aqui. Ezequiel 22,
22:30. Olha lá. Deus sempre procura alguém para ficar na brecha, na ruptura que foi aberta. Nos muros da salvação, diz que é muros e antemuros. A salvação é muro e antemuro. Quer dizer, tem um muro aqui e outro muro ainda, né? Os muros da salvação. Às vezes, o Satanás ele pega e destrói destrói o muro da salvação no sentido assim, a pessoa se desvia, sai dos planos da salvação. A Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerá contra a igreja do Senhor. Então, essa igreja ela é fechada, é jardim fechado. Então, as portas do inferno não prevalecem. Então, para nós crentes, devemos avançar sempre, nunca ficar só na defensiva. Às vezes tem que orar e ter ação, né? Orar, não somente orar, orar e ficar lá acomodado, não. É orar e tomar a iniciativa, né? Isso é o jeito de um cristão viver, um líder espiritual viver, né? Orar e tomar uma ação. Então, o Senhor busca alguém sempre para ficar na brecha. Quer ver aqui? Ezequiel 22:30. E busquei de entre eles um homem que estivesse tapando o muro e estivesse na brecha perante mim por essa terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei, né? Às vezes o Senhor quer alguém orando pela uma alma que se desviou, né? E ele procura, cadê o sacerdote do lar que não está orando pelo seu filho que caiu? Então, se hoje é dia dos pais, hoje eu estou gravando num domingo, né? No dia 8 de agosto, né? 8 de agosto. Então, melhor dizer, 9 de agosto. Dia dos pais. Hoje, você pai, você é o sacerdote do lar. Você pai crente é o sacerdote do lar. E o Senhor te procura para que, através da sua conversação com Ele, Ele possa reparar o muro que caiu. Se tem alguém aí que está desviado dentro da sua casa, sabe? Ele procura. Então, olha, diz aqui que ninguém achou. Ele olha para a família, o pai, que é o sacerdote, não está em oração pelo filho que está desviado, pelo filho que não está mais adorando a Deus. Ele procura. Ele procura. Isso está escrito em Ezequiel 22:30. Vamos continuar aqui, meus irmãos. Tópico 2. Neemias chega a Jerusalém. Neemias faz um levantamento real da situação dos muros. Então, Neemias quando chegou, ele não foi logo apresentando as credenciais que ele tinha tido ordem do rei, que agora ele era governador. Não, ele primeiro foi, né, analisar a situação, para depois fazer uma estratégia de como começar as coisas, né? Deve ser sempre assim. O obreiro, quando chega na casa, nas congregações, deve nunca se achar o, o vamos se dizer, vamos se dizer assim, quando um obreiro chega na casa do Senhor, obreiros enviados que nós estamos dizendo, né? Chega desfazendo o que o outro antecessor deixou. Não, ele procura saber o que precisa ser melhorado, né? Não, então Neemias ele era um líder que Deus levantou e ele tinha essa sapiência, essa sabedoria que veio de Deus. Primeiro ele foi sozinho, ver o que estava acontecendo na realidade e viu lá onde os muros precisavam ser realmente construídos, as portas que tinham sido queimadas a fogo, e então ele foi tecendo aí uma estratégia de reconstrução, e então
era feito um projeto na mente dele. Eu vou fazer assim, né? E eu vou fazer outra coisa. E então Neemias tinha essa característica, né? Vamos lá. Saiu à noite na companhia de poucos homens, sem dizer nada a ninguém qual era o seu objetivo em Jerusalém, né? Sem falar nada, ele foi, vamos lá, e foi vendo as coisas que precisavam ser feitas. Neemias declara sua intenção de reedificar os muros. Então, depois que Neemias chegou, né? Neemias chegou e viu tudo o que precisava ser feito. Então, agora ele declara aos líderes, o que precisava ser feito. Tendo se inteirado da verdadeira situação dos muros de Jerusalém, Neemias convocou os judeus, os nobres, os magistrados e todos os que faziam a obra juntos para reedificar o muro, para que não mais estivessem em opróbrio. O que é opróbrio? É desonra. Opróbrio é desonra, para que o povo estivesse mais em desonra. Então precisava, os muros ia trazer segurança para eles, né? Vamos lá. Declarando-lhes como a mão de Deus lhe fora favorável. Então ele contou tudo, como foi lá, a história da a, como ele conversou com o rei, como que o rei deu os recursos e que Deus estava no negócio. Então disseram todos: levantemo-nos, edificamos e esforçaram as suas mãos para o bem. Então todos ali falaram a mesma língua com Neemias, né? Que bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, falem a mesma língua da sua liderança. O pastor fala uma coisa, os seus liderados apoiam e vão e constroem, né? Então essa é a linha dessa lição, né? Falar a mesma língua da liderança. Deus levantou a liderança para ser obedecida, né? Então os pastores devem ser acatados, obedecidos, né? Porque eles velam pelas nossas almas, não é isso? Os pastores velam pelas as almas. Vamos lá. Neemias inicia o levantamento dos muros. Então vemos aqui, meus queridos, vemos aqui que antes de fazer qualquer coisa, é necessário se faz um plano de ataque. Eu, quando estou trabalhando na minha empresa, antes de fazer as coisas, eu planejo primeiro as dificuldades que vai ter no meio do caminho, os recursos que eu tenho, os recursos que eu vou precisar ainda angariar, né? Então, o Neemias fez um plano, estudou tudo antes de começar. Primeiro ele foi fazer uma vistoria, né? E aí foi montando um plano de ação. Um plano de ação. Orou primeiro, depois um plano de ação. Um plano de ação. Neemias dividiu a tarefa de construção em partes, tendo cada parte uma porta. Eu tenho aqui algumas coisas que eu posso estar. Exemplos de divisão de tarefas. Neemias aí dividiu a tarefa. Exemplos de divisão de tarefa. Por exemplo, a instituição dos diáconos em Atos 6 e 2. Escolhei, pois, irmãos. Atos 6 e 2. Escolheis, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheio do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Então tem muitos que querem fazer tudo sozinho e não aguenta, não suporta. É preciso delegar ordens, repartir as coisas, né?
Então, as de mais importância, as de menos importância, e também ter uma visão panorâmica. Panorâmica, quem pode fazer o quê? Quem pode fazer o quê, né? Nem todos podem fazer a mesma coisa, tem coisas mais elevadas que só alguns podem fazer. Só alguns podem fazer, né? Porque tem os sentidos exercitados, para fazer tal coisa, até mesmo dentro do ministério, né? Então, um, uma palavra mal colocada, ela endurece o coração. Então, essa visão é da liderança ver isso, né? Quem pode ser colocado diante de uma direção de um trabalho. Isso a gente vai entendendo conforme a gente vai se amadurecendo no ministério. Às vezes você não aceita, né? Porque Deus colocou para o líder que aquele vai dar certo. É Deus que dirige tudo. É Deus que dirige toda a obra. Não é os nossos pensamentos humanos, mas é o Espírito de Deus que dirige tudo, né? Então, por isso que guarda o teu pé quando entrar na casa do Senhor, porque lá o Espírito Santo está se manifestando dentro ali e dirigindo todas as coisas espirituais. Vamos continuar, meus queridos. Então, é, vamos continuar. Simultaneamente, lado a lado. O lado a lado aqui quer dizer, meus irmãos, é ombro a ombro, do lado. Não, nunca quer. Tem gente que quer fazer a coisa para alguém ver. Mas lembra que o seu galardão está no céu, né? O seu galardão está no céu, não é aqui. Então, lado a lado, né? Haveria pessoas encarregadas de levantar o muro ao longo de toda a sua extensão, ao longo de toda a sua extensão. Quer dizer, ombro a ombro é união. É união, ombro a ombro, é o que é? União, sinergia, ajuntamento de forças e potencialidades, integração, né? Lado a lado, né? Então não é que o outro vai ficar em evidência, não. Deus colocou uma incumbência para este alguém fazer aquilo. Você pode estar lado a lado ajudando. E o nome do Senhor ser glorificado para o bem de todos, dentro de um corpo. Isso é, né? Isto é o princípio de um corpo, né? Não há divisão, não há divisão. Há todo mundo lado a lado. Em toda a extensão do muro, em toda a extensão do muro. No que adiantaria reconstruir apenas uma parte do muro? Na obra de Deus, quando terminamos a parte, é importante ajudar o outro a terminar a parte dele para o bem de todos, né? Vamos lá, vamos continuar aqui. Muitas delas edificando o pedaço do muro que ficava em frente à sua própria casa. Havia também grupos encarregados de levar o entulho, também trazer o material, etc. Então, meus queridos, muitas delas edificando o pedaço do muro que ficava em frente. Existe aí a possibilidade de você estar congregando perto da sua casa. Isso é bom. Mas isso não quer dizer que você deve ficar enfiado dentro da igreja, dentro do templo, às 24 horas. Não, né? E deixar a família. Do que adianta você edificar lá os muros e deixar a sua. É motivacional, tá perto do. Não, mas há tempo para todas as coisas. A regra é Deus em primeiro lugar, família e depois igreja, né? E depois igreja, né? Então é isso. É, tem gente que quer ficar lá o tempo todo e deixa de cuidar da família. Tá errado isso. Não. É Deus em primeiro lugar, família em segundo lugar e igreja em terceiro lugar, né? Vamos lá. O coração do povo se inclinou a trabalhar. Então a gente vê aí que há uma união dos irmãos, né, para a reconstrução e um objetivo a ser conquistado, que era a reconstrução dos muros da cidade de Jerusalém.
Vamos lá. E logo já era possível notar que os muros cresciam e as roturas começaram a ser tapadas. Então há mudança, né? Você continua em oração e o Senhor vai ouvindo, de repente você vê coisas tremendas acontecendo dentro do seu lar. Né? As coisas acontecendo, as bênçãos chegando, é resultado da sua perseverança em oração. Né? Então as roturas começaram a ser tapadas, as roturas começaram a ser tapadas. Vamos continuar. A tática de Neemias, a tática de Neemias. Então, existe estratégia, existem estratégias, né? Existem estratégias. A tática de Neemias de engajar todos os judeus na obra da edificação do muro é um exemplo muito importante a ser seguido pelas igrejas em seu trabalho de evangelização. Então, meus irmãos, tem gente que fala, porque não me dá um cargo dentro da igreja, eu não sou ninguém. Será, irmão? Será que não tem nada para fazer, irmão? Né? Se junte com um grupo, você pode ser um grupo de intercessão, você pode ser um grupo de evangelizador, você pode, tantas coisas podem ser feitas e não precisa de ninguém estar vendo nada. O Senhor Jesus está vendo e registrando, você vai receber algo por isso. Deus não deve nada para ninguém. Tudo que você fazer, né, vai receber. Diz lá, um semeador saiu a semear, não é? Um semeador saiu a semear. Você é um semeador. Recebeu a palavra, agora você pega as sementes que Deus te deu, e aleluia, e vai distribuir essa semente. Destaque: uma vai cair em terreno batido, outro vai cair em terra boa. Paulo plantou, Apolo regou, mas quem deu o crescimento? Foi o Senhor. E quem recebeu o galardão? Todos aqueles que trabalharam. Então não precisa ficar preocupado com o cargo na igreja. Não deu, não deu, tá bom. A liderança não quis dar, e Deus não mandou ele dar, então ele não deu. Você está lá quietinho, mas está fazendo alguma coisa para Deus. Isso que é importante. Glória a Deus, louvado seja Deus. Vamos continuar aqui. Então temos aí, Neemias tinha um plano que aproveitava todos os que quisessem trabalhar, designando a cada um a sua função. Designando a cada um a sua função. Então tem que ter, a liderança tem que ter visão panorâmica e designar a função de cada um conforme a personalidade da pessoa. Né? Assim também o pastor da igreja deve ser, na direção do Espírito Santo, orientar os crentes a entregarem a Deus entregarem-se a Deus para realizarem a obra do Senhor. Trabalhar para o Senhor enche o coração dos crentes de grande alegria. Aleluia. E é isso mesmo. Né? Eu tenho tido satisfação em estar gravando essas aulas aqui. Dá um trabalhinho, mas eu tenho satisfação porque eu também estou sendo edificado com isso. Faz eu procurar mais, ler mais, né? Orar mais, e eu fico feliz com isso. Né? Isso é muito maravilhoso para mim. A união dos judeus ficou ameaçada. A união dos judeus ficou ameaçada. Apesar de boa organização, a união necessária para a realização daquela grande obra estava ameaçada. Surgiu um problema entre os pobres e os ricos. Surgiu um problema entre os pobres e os ricos. O que estava acontecendo lá? Toda vez que você quer fazer uma coisa no reino de Deus, o inimigo se levanta de uma maneira sutil, de uma maneira de outra, para atrapalhar. Né? Então temos aqui, no capítulo 5 de Neemias, que vai ser tratado na lição 8, trata das injustas desigualdades econômicas entre o povo judeu. Os ricos, isto é, a nobreza, e os magistrados, lá no versículo 7 do capítulo 5 de Neemias. Oprimia os pobres, obrigando-os a penhorar suas propriedades para conseguir dinheiro para comprar alimento. Em alguns casos, os pobres eram forçados a entregar os seus filhos
como escravos a fim de não morrerem de fome. Indignado, Neemias lutou contra essas injustiças, no versículo 6, e levou os transgressores ao arrependimento e à correção. É o que estava acontecendo lá. Então, Neemias, como líder, sobre se sair da situação. Neemias tomou conhecimento do problema e sabiamente o resolveu e a obra prosseguiu. Esse tópico será retomado na lição número 8. O levantamento dos muros provocou grande oposição. Grande oposição. Iniciada a edificação dos muros, Sambalate e Tobias indignaram-se grandemente e usaram várias estratégias para fazerem a obra parar. Todavia, Neemias e os seus liderados, ajudados pelo Senhor, conseguiram vencer todos os obstáculos que se levantaram. Então, ia transpondo, né? Então, o crente deve transpor os obstáculos que vão aparecendo. A Bíblia diz assim: basta a cada dia o seu mal. Basta a cada dia o seu mal, né? Então, tem que ir transpondo, né? Todos os dias temos lutas a ser obstáculos a serem transpostos, né? Então, todo dia tem. Então, todo dia a oração também, para conseguir passar pelos obstáculos. Trabalharam sem cessar até a conclusão do muro. Então, teve aí perseverança, né? Perseverança. As diferentes formas de ataque dos inimigos dos judeus e como Neemias conseguiu vencê-los será assunto da lição 9 desse trimestre. O muro foi concluído em Neemias 6:15. O muro foi concluído. Esta vitória teve grande repercussão. Até os inimigos tiveram de reconhecer que o nosso Deus fizera esta obra. O muro foi solenemente inaugurado. Para a dedicação dos muros, foram convocados todos os levitas, a fim de dedicarem os muros com alegria, com louvores, com canto, com saltério, com alaúdes e com harpas. Então, meus irmãos, aqui a gente vê que deve ser feito um culto de celebração, né? Em agradecimento. A gente trata de culto de ação de graça, né? Você pode fazer um culto de ação de graça de diversas maneiras, né? Só de o Senhor te salvar já é um motivo de fazer cultos de ação de graça sempre, né? Regozijai-vos sempre no Senhor. Regozijai-vos sempre no Senhor. É o que fala. Então, ter gozo e regozijar de novo. Duas vezes, né? Regozijar sempre no Senhor. A pessoa vai, parece meu Deus. Parece um animal. Come, bebe e dorme, mas nem agradece a Deus, né? Todo dia o Senhor está lá protegendo. O filho vai e volta da escola, vai para o trabalho e volta, guarda no trânsito, não deixa pegar a Covid-19, né? E o armário está lá com comida, e todo mês tem o salário, e não perdeu o emprego, nem teve redução de salário, mas nem agradece a Deus, hein? Então pense bem. Olha, o que fizeram eles aí? Vou pôr aqui de novo. Olha lá. Dedicaram os muros com alegria, com louvores, com canto, com saltério, com alaúdes e com harpas, né? Agradeceram, gratidão. O nome disso é gratidão. Vamos continuar. Purificaram os seus sacerdotes e os levitas, porque vão prestar algum serviço para o Senhor, então agora minha compostura deve ser diferente. Então,
purificaram os sacerdotes e os levitas aí. E as portas consagraram, né? Consagraram ao Senhor as portas, né? As portas. Coisa linda. Logo purificaram todo o povo. Então é todo mundo, né? Vem pra cá, vamos festejar esse negócio, tá? E o muro, não ficou nada de fora, né? O ato de dedicação inclui duas procissões ao longo dos muros, as quais pararam diante da casa de Deus, onde houve sacrifício. Onde houve sacrifício. Né? E a alegria de Jerusalém era tão grande que o som da festa podia ser ouvido de longe. O que está acontecendo? Alguém perguntava, né? O que está acontecendo? É os judeus lá que fizeram lá os muros. E você viu lá como está bonita a cidade lá? Eles estão festejando lá, né? Então a festa foi tremenda, né? Imagina quando você recebe uma bênção de Deus, então é motivo de alegria. Quando o filho seu volta para os caminhos do Senhor, então faz festa, né? Faz festa. Diz que lá a volta do filho pródigo, como é que foi a foto? O pai correu, abraçou o filho, né? E beijou e colocou logo uma sandália nele e um anel e fez festa. Então, a alegria no céu quando um pecador se arrepende, né? Então, a alegria quando um muro que estava destruído se levantou, um muro se levantou, né? De novo, o muro e o antimuro se levantou. É isso, irmão? Vamos lá. Continuando aqui. Já estamos com 1h06. Vamos lá terminar já. Os muros trazem ensino simbólico importante. Nós já falamos sobre isso, eu vou dar uma passada. A Bíblia fala da salvação como um muro, muro e antimuro, né? Onde que eu achei isso daí? Foi aqui, muros de salvação, Isaías 26:1, né? Isaías 26:1, muros da salvação. Aos teus muros chamará salvação e às tuas portas louvor. Outra parte aí, muito interessante. É bom que vocês olhassem de novo esse versículo de novo e pegassem as referências, que vai te levar a uma leitura muito boa, né? Vai te ensinar muita coisa aí. Isaías 60:18 e Isaías 26:1 fala de muros e antemuros, muro da salvação. E ainda, uma forte cidade temos a quem Deus pôs a salvação por muros e antemuros. Salvação. Quem está por lá de dentro está seguro, né? Então tem que passar para o lado de dentro. O muro da salvação fala da divina proteção que beneficia aqueles que se abrigam dentro dele. Observamos que o levantamento dos muros foi resultado de um despertamento. O crente despertado sente uma imperiosa necessidade de conservar-se dentro dos muros de salvação, onde ele é protegido pela excelente grandeza do poder de Deus. E pode dizer como Paulo: eu sei em quem tenho crido. Estou certo que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. 2 Timóteo 1:12. O muro da salvação é uma permanente linha divisória entre o reino de Deus e o reino do mundo. Então temos aí, fronteiras deste mundo foram muitas vezes alteradas, porém a fronteira entre o reino da luz e o reino das trevas continua inalterada. A igreja é um jardim fechado. As portas do inferno não prevalecem sobre a igreja de Deus, né? Quem cai é o homem. Quem sai dos muros de proteção é o homem, mas dentro da igreja de Deus ninguém entra, só entram os salvos, lavados e remidos no sangue do Senhor Jesus, né? Então é assim, né? As portas do inferno não prevalecem sobre a igreja do Senhor. A Bíblia diz: eu, o Senhor, não mudo. Eu, o Senhor, não mudo. Né? Então já passamos essa parte que falava sobre Hebreus 13:8, né? Hebreus 13:8, que fala: Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente.
E em Malaquias 3,6 que diz assim, eu, o Senhor, não mudo. Malaquias 3,6, o Senhor não muda. Vamos lá, continuando. O reino de Deus e o reino deste mundo são inteiramente irreconciliáveis. Que comunhão tem a luz com as trevas? Segundo Coríntios 6,14. Ninguém pode servir a dois senhores, a Deus e a Mamon. Então, temos aí, né? Às vezes se prega contra o amor ao dinheiro. Ah, não é? Se prega sobre que não devemos ter amor ao dinheiro, mas faz totalmente ao contrário, que é o que se observa, né? Temos aí escândalos, Brasil afora aí, e também talvez no exterior, sobre essas coisas, né? A pessoa vai angariando bens e já vai tratando a igreja como uma empresa, né? E a igreja não é empresa. A igreja é lugar de socorro, é lugar de restauração, é lugar de recomeço, é o hospital de Deus. A igreja é isso. Não é para angariar bens, né? Um servo só não pode servir a dois senhores. Aí ele fala o Deus e Mamon, que diz que Deus não tem aí uma definição certa sobre isso, mas diz que a Deus e a Mamon, Mamon, o Deus da riqueza, alguma coisa assim, eu não sei bem, né? Então, é, vamos continuar aqui. Vamos continuar. O fato do muro da salvação ser uma divisa entre o reino de Deus e o mundo não entre o reino de Deus e o mundo, não significa que há uma proibição pela qual o crente não tem o direito de fazer o que quer. O crente é livre. Então, temos aí o livre-arbítrio. Deus é tão misericordioso, tão bondoso, que ele não quer ninguém no cabresto, na marra. Fala, olha, o caminho para a salvação é este e o caminho da perdição é aquele, mas entrai pela porta, né? Eu sou a porta, Jesus dizendo, o Senhor Jesus, eu sou a porta. Quem entra por mim encontra pastagens, né? Encontra pastagens, encontra rio de água viva, água da vida, né? A vida abundante. Mas se você não quer, eu não posso estar pegando você na marra. Eu quero de livre e espontânea vontade. Existe o livre-arbítrio. Existe o livre-arbítrio, né? Mostra os muros da salvação, muro e antimuro, mas se a pessoa quer transpor os muros, o que se pode fazer? Há só uma expectação horrível de juízo eterno para esta pessoa que assim faz, né? O Senhor Jesus já fez o que deveria fazer, o que precisou fazer, ele já fez, que foi derramar o seu sangue por nós na cruz do Calvário. Não tem mais o que ser feito. Se a pessoa insiste no erro, insiste em ficar do lado de fora da muralha, o que se pode fazer por essa pessoa? Existe o livre-arbítrio, até isso Deus foi misericordioso e bondoso. Falou, tem o livre-arbítrio, faça o que quiser. Mas olha, vem para cá, né? Ele tem prazer de se relacionar com você que está aí fora. Ele quer você de novo. Volte. Vamos continuar, meus queridos. Vamos continuar aqui. Todavia, a mesma linha divisória representada pelo muro da salvação passa também dentro do nosso coração. Por isso, Paulo escreveu: a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Então, existe uma. Então, passa por dentro do coração como é que se diz? A consagração, a, a regeneração, melhor dizendo, a regeneração deve ser feito, ela é instantânea. A partir do momento que a pessoa abre o coração para Deus, é instantânea. A santificação é progressiva, mas a salvação é instantânea, né? Instantânea. E o conceito é passado por dentro do coração. Eu já disse aqui que não adianta a pessoa somente levantar a mão. Não, não. O conceito é dentro do coração.
Dentro do coração eu aceito a Ti como meu único e suficiente Salvador da minha vida. Daqui por diante Tu és o, o meu o meu maestro, o meu mentoreador dentro do meu coração. Cuida de mim agora. A minha vida está em Tuas mãos. Então você sai de lá de fora do muro e passa para o lado de dentro do muro, né? Para o lado de dentro do muro. Vamos lá. Então, só fica lá fora se quiser, né? O Senhor está de braços abertos a receber de novo e colocar uma sandália nova nos seus pés, um anel de novo, uma roupa nupcial novamente limpa, né? Em todo tempo seja alvo os teus vestidos e nunca deixe faltar o óleo sobre a sua cabeça. Não é isso? Vamos lá. Mais um pedacinho. E poderemos assim fazer as nossas palavras de Paulo: o que para mim eu ganho, era ganho, o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. Filipenses 3:7. Finalmente, a salvação transforma o crente de tal forma que ele começa a querer aquilo que o Senhor quer e passa a orar: seja feita a tua vontade. Então, aqui tem uma passagem, né, irmão? Quando você está alinhado com a palavra e alinhado com Deus, a tua oração muda. Às vezes o teu coração pede, eu quero aquilo, mas você, com temor, fala: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, né, seja feita a tua vontade. Tem muitos que não podem orar a oração dominical lá em Mateus 6, né? Ele não pode falar assim: seja feita a tua vontade, porque é a vontade dele que está prevalecendo, em vez de a vontade de Deus prevalecer. É a vontade de Deus, não foi ele. Pode a criatura falar com o Criador: faça assim ou faça assado? Determinar? Não pode. Se Deus não quiser fazer, ele não faz. Se Deus não quiser conceder, ele não concede. Mas se ele se agradar de você, ele vai concedendo as bênçãos dia a dia. Ah, como é bom, né? Estar alinhado com Deus, em intimidade com Deus. E muitas das vezes Deus não dá. Mesmo que seja coisa para ministerial. Deus sabe o que pode dar e o que não pode. Você está pedindo e Deus não deu. Quem sabe vai dar ainda. Continua pedindo. Tem que esperar. Esperei com paciência no Senhor e Ele ouviu o meu clamor. Esperar com paciência, né? Em outro lugar, eu falei um dia desse aqui, Isaías, minha esposa, falou: Ô bem, você falou errado. Falei: já estou gravando, e agora? Está gravado já. Eu não corrigi, né? Não é Isaías, irmão, é Jeremias. Jeremias 33:3. Um versículo muito chave, muito assim que todo mundo conhece. Clama a mim, olha lá, e responder-te-ei. Se ele disse que responde, é porque responde. Não está escrito: clama a mim que eu vou ficar calado, mudo. Não, não. Está escrito lá que a mão dele não está encolhida, que os ouvidos dele não está agravado, que não possa ouvir. Mas os pecados fazem divisão entre o homem e Deus. É os pecados que faz divisão. Mas ele não está lá, não. Ele está ouvindo tudo. Até mesmo essa aula de escola dominical. Ele está aqui do ladinho assim, escutando a aula. É imaginação humana? Pode ser, né? Mas a fé é outra dimensão, né? Crer, né? Então está aqui o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estarei. Então, eu creio que ele está aqui. Por isso que falo assim, né? Então lá o versículo: clama a mim e responder-te-ei, e farei saber coisas grandes. Ele não falou coisas pequenas. Então vamos viver a palavra. Se ele falou grande, é porque é grande mesmo. Ele é dono do universo, dono de tudo. Clama a mim e responder-te-ei. Então, quando você marcar a audiência com o seu Deus, que a oração é marcar a audiência, tá? Marca a audiência com ele e fala: Ô Senhor, só falou na tua palavra, não falou? Clama a ti, que tu me responde e vai me saber coisas grandes e firmes. Não é coisas mais ou menos, sabe?
Coisas grandes e firmes que tu não sabes. Quer dizer, você é limitado como ser humano, se você não está além da curva, eu estou lá e já sei o que posso te dar. Vamos lá? Glorificado seja o nome do Senhor. Então hoje é dia dos pais, eu quero desejar é, uma boa comemoração para os dias dos pais hoje. Os sacerdotes do lar aí, né? Dirija a sua família, que governe bem a sua casa e depois governe também, depois trabalhe para mim. Primeiro Deus trabalha em mim. Depois ele trabalha através de mim. Não é assim que o pastor Hernandes Dias Lopes ensinou? Ele ensinou assim: primeiro Deus trabalha em mim e depois ele trabalha através de mim. É isso, a regra é essa. Então, a gente vai ouvindo, vai aprendendo e vai guardando. E vai passando também o que aprendeu. Então, a gente não nasceu sabendo, aprendeu com quem já sabe, né? Então ele falou isso. Ele pregou e falou isso. Ele falou, ó, primeiro Deus trabalha em você. E depois através de você. Ah, mas até hoje não. Deus está trabalhando em você ainda, burilando, 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 né? Burilando a sua vida, né? Burilando a sua vida. Eu sempre digo aqui, o diamante, para ser diamante, ele passou por grandes pressões. Mas antes ele era um grafite. O lápis que você escreve é grafite, ele é molinho, é insignificante, não vale nada. Mas depois que ele passa por altas pressões, o mesmo grafite que escreve, ele vira diamante. Então você é como um diamante. Um grafite que está passando por altas pressões. Uma liderança que está passando por altas pressões. Vai passar a ser diamante brilhante, de valor. Aleluia. Né? Vamos lá, terminando a aula. O segredo de uma vida cheia do Espírito Santo é: quem crer em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão no seu ventre. João 7,38. Então vamos aí para as nossas perguntas e respostas da reflexão. Perguntas e respostas. Como se chamava o emissário enviado por Neemias? Chamava-se Anani. Como viviam os judeus que haviam voltado da Babilônia? Como viviam os judeus que haviam voltado de Babilônia? Viviam em grande miséria. Antes de iniciar a reconstrução dos muros, que fez Neemias? Faz um levantamento minucioso e real da situação. Que profissão exercia Neemias na corte persa? Profissão de copeiro, o que nos lembra o muro da salvação, a proteção de que desfruta todos aqueles que se refugiam em Cristo Jesus. Então, meus irmãos, a paz do Senhor para todos. Eu convido a vocês para que estejamos na próxima aula para receber do Senhor mais uma porção da sua palavra e do seu ensinamento. É Ele que está nos ensinando, né? A lição que vem será a lição 7, né? Que traz como título: o povo de Deus deve separar-se do mal. O povo de Deus deve separar-se do mal. Então tem lá, a separação é uma ordem divina, o trágico resultado da mistura, vida separada glorifica a Deus, são temas que vai ser tratado na lição. Né? O ambiente numa igreja despertada, o despertamento renova, é tempo de despertamento. Isso está na leitura diária. Quem tem a revista pode estar aí já começando a ler a lição 7. Então, que o Espírito do Senhor fale melhor em cada coração. E eu peço a vocês que deixem um comentário da aula de hoje, né?
que vocês entenderam da aula de hoje. Se esta aula te edificou, se o Senhor falou ao seu coração através do Espírito Santo, né? Que você deixe aí uma confirmação com um joinha, né? E pode deixar no comentário também, pode se inscrever no canal. O canal chama-se Obed da EBD, né? Você pode estar digitando isso no YouTube, que você vai achar Obed da EBD. Lá tem as playlists de todas as aulas que estão sendo passadas, né? Você pode estar se inscrevendo também no canal para ajudar na divulgação desse trabalho. Você fazendo assim, você está contribuindo na evangelização. Você está fazendo parte do serviço do professor aqui, né? E tudo isso que eu estou fazendo é para o Senhor. É para a honra, glória do nome santo do Senhor. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. E eu desejo um bom, feliz Dia dos Pais a todos os pais hoje, né, dia 9 de agosto de 2020. Está sendo gravada esta aula, né? E que na próxima aula estejamos aí. Um abraço a todos, na paz do Senhor Jesus. Amém, meus queridos?